Que alegria! Estamos aqui no canal e Família, dando continuidade ao estudo dessa lição. Hoje é segunda-feira, 6 de novembro. O título é Um Fundamento Profético. E para dar continuidade a esse estudo, pedimos a presença de Deus conosco através da oração. Alexandre, ora conosco. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, vamos agora estudar a Tua palavra, aprender lições preciosas para a nossa vida. Se faça presente conosco, envia o Espírito Santo também para iluminar nossa mente, nos dar o entendimento da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo de hoje começa pedindo para ler Lucas, capítulo 24, verso 36 ao verso 49. E com essa referência bíblica, podemos responder a seguinte pergunta: o que aconteceu e por que essa foi uma experiência tão crucial para os apóstolos? A referência para responder a pergunta 2 é longa, você pode ler o texto completo na sua devoção diária. Nós escolhemos aqui para a classe o versículo 36 e o 44, que nós vamos ler agora. O 36 diz assim: Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. E o versículo 44 diz assim: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Muito legal. Então, a partir dessa leitura, nós podemos responder e deixar aqui como sugestão o que aconteceu e por que essa foi uma experiência tão crucial para os apóstolos. Nossa sugestão de resposta é que Jesus apareceu para os discípulos e os lembrou que os fatos acontecidos eram cumprimentos proféticos. E a lição dessa segunda-feira introduz o nosso estudo retomando a questão dos sentimentos. Foi assunto que nós estudamos bem no dia anterior, no estudo anterior, domingo, e vai falar que os discípulos não creram, primeiro por medo, e depois não acreditaram por alegria. Estavam contentes demais com aquela notícia para acreditar nisso tudo. E ela vai introduzir esse tema dessa forma para dizer que a nossa experiência, os nossos sentimentos, não são suficientes para basear a nossa fé. Nós precisamos ter a nossa experiência fundamentada na palavra de Deus. Hein, Júnior? Até porque a palavra de Deus em Jeremias 17, verso 9, é dito que o coração humano é enganoso. Então, não dá para a nossa vida espiritual, a nossa fé ser fundamentada em sentimentos, mas não está escrito. Exatamente. São sensações passageiras, né? A nossa mente se esquece das coisas, das experiências que nós vivemos, e só o que tem força suficiente para sustentar a nossa fé é a palavra de Deus. Só para contextualizar a nossa leitura, você já deve ter lido em casa a nossa referência bíblica para o estudo de hoje, que está em Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao 49. E lá vai narrar a história de que os discípulos estavam reunidos no cenáculo, a portas fechadas, eles estavam com medo por tudo que vinha acontecendo, e Jesus aparece para eles ali. E aí ele mostra as mãos, pede algo para comer, para provar que era ele mesmo. E ele fundamenta nas escrituras, nas profecias, tudo o que eles tinham vivido até agora. A morte, o ministério, a ressurreição de Cristo, fundamentado na palavra de Deus. Era exatamente essa a preocupação de Jesus ali, né, com os discípulos. Lembrando que os discípulos tinham convivido com Jesus, eram íntimos deles, né? E eles tinham sofrido muito com a morte de Cristo. E Cristo, ali naquele momento, havia ressuscitado e estava aparecendo para eles ali novamente. Então, imagina a carga de emoção que eles estavam sentindo naquele momento ali. Né? Mas Cristo tinha uma preocupação ali com eles específicas. Ele queria que, mais do que aquela experiência que eles estavam sentindo ali, alegria, ou tristeza, ou medo,
seja qual for, a palavra de Deus ela tinha que ser soberana ali, né? Cristo estava dizendo que naquele momento estava se cumprindo uma profecia. Então ele queria que essa experiência fosse firmada pela palavra de Deus, porque posteriormente ele não estaria mais ali com eles, né? Eles iriam passar por outras experiências e esses sentimentos poderiam se dissipar, poderiam surgir outras dúvidas. Então, se eles tivessem a palavra de Deus no seu coração, eles se manteriam firmes na missão que eles estavam designados. A palavra de Deus é um fundamento essencial, fundamental para nós, os cristãos. Ter sentimento não tem problema. Nós somos seres humanos com sentimento, temos medo, temos raiva, nos alegramos, nos entristecemos, isso não tem problema. A questão é que a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus precisa de um fundamento firme, e o fundamento é a palavra de Deus, como vocês já falaram. Os discípulos tinham uma cosmovisão distorcida do que era o plano de que Cristo veio e realizou. O plano da salvação para eles era um Messias que se encarnasse e se tornasse rei de Israel e pudesse governar sobre todos os povos. E essa é uma visão distorcida, era uma visão equivocada. E Jesus o estava levando a entender que a sua encarnação, o seu ministério, sua vida, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e logo depois a ascensão dele ao céu, fazia parte do plano da salvação, que nós tivemos a oportunidade de estudar no trimestre passado, quando estudamos a carta aos Efésios. Então, eles precisavam ampliar a compreensão, e Jesus os levou à palavra de Deus. Por isso que ele disse que o que tinha acontecido estava registrado no livro dos profetas, dos salmos, enfim, o que estava acontecendo era um cumprimento da profecia. Eles tinham uma visão limitada, né, pai? E nós também não podemos limitar a nossa experiência, a nossa fé aos nossos sentimentos, a momentos. Nós precisamos fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Como o senhor já citou aí, o nosso coração é enganoso, a palavra de Deus diz. E muitas vezes nós podemos nos esquecer das sensações, dos sentimentos, e aí a nossa fé se tornar fraca, vacilante. Mas a palavra de Deus não passará. Então, para finalizar a lição dessa segunda-feira, depois desse estudo, nós compreendemos a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E uma das formas de você fazer isso é através do canal Em Família. Nós temos vídeos diários aqui em que a gente se aprofunda no estudo da lição, no estudo da Bíblia, e você pode usar essa ferramenta para você conhecer a vontade de Deus através do estudo da sua palavra. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.